Anos atrás, meu marido comprou pra mim uma plaquinha fofa que dizia: se não fosse pelo último minuto, eu nunca terminaria nada. Tenho certeza de que todos aqui sabem bem como é. Em nossas vidas corridas e apressadas, muitas vezes nos concentramos muito nas coisas que têm prazos e falhamos em arranjar tempo para as coisas que mais importam. Esquecemos quem realmente somos e perdemos de vista o que é eterno. Falhamos em tirar tempo para orar, ponderar, buscar revelação pessoal, seguir os sussurros do Espírito, reconhecer a mão de Deus em nossa vida e sentir seu amor. Olhando para baixo e focados na tarefa em mãos, esquecemos de olhar para cima. Hoje, quero lembrar a todos nós que devemos reservar um tempo para olhar para cima. Eu sou astrônoma e sempre fui fascinada pelo espaço. Uma das minhas memórias mais antigas é de eu estar em uma feira de livros da escola quando eu tinha 5 ou 6 anos e pegar um livro ilustrado com fotografias de Júpiter e suas luas. A nave espacial Voyager tinha acabado de chegar a Júpiter e tinha capturado as imagens mais impressionantes das 4 luas galileanas. Ainda me lembro das fotos da lua Lo neste livro, com seus vulcões e cores intensas de laranja e amarelo. Esta pequena lua, apenas um pouco maior que a lua da Terra, deveria ser geologicamente morta, um mundo cinza e com crateras semelhante à nossa própria lua. Em vez disso, apresentava uma paisagem bonita, caótica e mutável, que absolutamente me intrigava quando criança. Eu estava fascinada. Como astrônoma, muitas vezes me pergunto por que Deus criou coisas como a Lua Lo. Se você realmente pensar sobre isso, não há nenhuma razão para o nosso sistema solar consistir em nada mais do que um Sol, uma Lua e uma Terra. Então, por que colocar 8 planetas ao redor do Sol em vez de só um? Por que criar luas exóticas como Lo em torno de planetas gigantes? Por que criar Plutão e seus amigos no cinturão de Kuiper? Quando vi pela primeira vez imagens de Plutão e da região em forma de coração que chamamos de região de Tombal, não pude deixar de me perguntar se Deus tinha intencionalmente criado essa característica geológica na forma de coração em Plutão. Uma característica que por acaso estaria no local certo para que pudéssemos vê-la quando a nave espacial New Horizons voou durante um intervalo de 4 horas em 14 de julho de 2015. Será que Deus colocou essa característica em Plutão bilhões de anos atrás, sabendo que nunca veríamos até estes últimos dias, para nos lembrar do seu amor e para nos lembrar que Ele está ciente de nós? Eu não sei, mas provavelmente sim. Ao estudar as criações de Deus nos céus, passei a acreditar que todas as criações de Deus têm um propósito e existem por uma razão. Quando Moisés pediu a Deus que lhe dissesse por que essas coisas são assim, a resposta de Deus foi: fiz essas coisas para o meu próprio intento. Aqui é a sabedoria e em mim permanece. Podemos não saber os porquês de todas as criações de Deus, mas cada uma delas é um lembrete de que Ele está no comando, que há um plano divino e que estamos aqui nesta terra para um propósito muito maior do que aquele que o mundo adotaria. O Salvador ensinou a Adão: e eis que todas as coisas têm sua semelhança, e todas as coisas são criadas e feitas para prestar testemunho de mim, tanto as coisas materiais como as coisas espirituais, coisas que estão acima nos céus e coisas que estão na terra, e coisas que estão dentro da terra e coisas que estão embaixo da terra, tanto acima como abaixo. Todas as coisas prestam testemunho de mim. Como Alma ensinou, as Escrituras estão diante de ti. Sim, e todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a terra e tudo o que existe sobre a sua face. Sim, e seu movimento. E sim, também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo. Cada uma das criações de Deus é uma testemunha de que Ele vive. Infelizmente, fizemos um bom trabalho em construir selvas de pedra e céus com poluição luminosa que bloqueiam nossa visão das criações de Deus. Caminhamos por essa vida com telas na frente de nossos rostos e fones de ouvidos, completamente desatentos às maravilhas que nos rodeiam. Com todos os nossos avanços tecnológicos, nos tornamos complacentes como os nefitas. Se vocês se lembram, depois que o sinal do nascimento de Cristo foi dado, Nefe registrou. E aconteceu que começaram a esquecer os sinais e as maravilhas de que haviam ouvido falar, e admiraram-se cada vez menos com qualquer sinal ou maravilha dos céus, de modo que começaram a ficar duros de coração e cegos de entendimento, e começaram a duvidar de tudo quanto haviam ouvido e visto. Quando vocês olham para uma imagem de uma região de formação estelar como a nebulosa de Orion,
Vocês percebem o quão abençoados vocês são por viverem em um dia e época em que o Senhor nos forneceu a tecnologia para ver suas vastas criações no processo de criação? Vocês percebem que somente os profetas antigos como Adão, Abraão, Enoque e Moisés foram abençoados com o conhecimento que temos hoje, conhecimento tão grande que fez Moisés exclamar: Ora, por essa razão, sei que homem nada é, coisa que nunca havia imaginado. Eu quero desafiar cada um de vocês a guardar os celulares e deixar de lado o YouTube e os videogames e a dedicar um tempo todos os dias para ser uma testemunha da criação. Dê um passeio e sinta a brisa em seu rosto. Passe sua mão pela grama, desfrute de um céu estrelado e agradeça por um Criador Supremo que fez este mundo para você. Na primária, estamos aprendendo a letra da canção Meu Pai Celestial Me Tem Afeição, escrita por Clara McMaster. Ouvindo cantar de um passarinho, olhando este céu azul, sentindo no rosto a chuva cair e o vento soprando ao sul, tocando uma flor, sentindo o perfume das rosas de um jardim. Eu me sinto feliz por viver neste mundo que o bom Deus fez criar para mim. Ouvidos me deu para que eu possa ouvir os sons cheios de harmonia. Meus olhos criou para que eu possa ver a beleza de um novo dia. A vida me deu e um coração que bate com gratidão. Pelas coisas tão belas que Ele criou, sim, mostrou que me tem afeição. O Pai Celestial ama você e Ele conhece você. Entre todas as suas criações, você é a mais importante. Graças à revelação moderna, sabemos muito sobre o que aconteceu na vida pré-mortal, o propósito desta terra e nossa permanência nela, e a exaltação que nos espera depois desta vida, se formos fiéis. Também sabemos algo sobre a glória das estrelas. Em Abraão 3, o Senhor deu a Abraão uma lição de astronomia. Abraão relatou: E vi as estrelas, e elas eram muito grandes, e vi que uma delas estava mais perto do trono de Deus, e havia muitas grandes que estavam perto dele. E o Senhor disse-me: Estas são as que regem, e o nome da grande é Colobe, porque ela está próxima de mim, pois eu sou o Senhor teu Deus. Coloquei esta para reger todas as que pertencem à mesma ordem daquela onde te encontras. Eu vou fazer o meu melhor para dar uma lição de astronomia sobre as diferentes glórias das estrelas com base no conhecimento limitado do homem. Quando você olha para as estrelas no céu noturno, todas parecem ser mais ou menos iguais. Isso é porque elas estão muito distantes. Elas aparecem como pontos de luz e são tão fracas que não chegam fótons suficientes aos seus olhos para distinguir a cor da maioria das estrelas. Mas se você olhar com atenção, notará que as estrelas mais brilhantes tendem a ser vermelhas ou azuis. As estrelas não são todas brancas. Sua cor corresponde à sua temperatura. E quando você é capaz de calcular a distância até uma estrela, você pode determinar sua luminosidade ou seu brilho verdadeiro. Combinando informações sobre a temperatura e luminosidade de uma estrela, podemos calcular seu raio. Quando traçamos a luminosidade de uma estrela em relação à sua temperatura, obtemos um diagrama chamado diagrama de HR. O que descobrimos é que as estrelas não são todas iguais, elas variam em glória. As estrelas mais brilhantes estão no topo deste gráfico. As menos brilhantes estão na parte inferior. As estrelas mais quentes estão em azul na esquerda e as mais frias estão em vermelho na direita. As estrelas na direita são as maiores da galáxia. Betelgeuse é uma das maiores estrelas da nossa galáxia. Ela é mais fria do que o Sol, mas é muito mais brilhante e produz muito mais energia do que o Sol. É uma estrela supergigante com um raio cerca de 1000 vezes maior do que o Sol. Neste diagrama, podemos ver que se substituíssemos o Sol por Betelgeuse, ele engoliria todos os planetas até Júpiter. Betelgeuse, juntamente com outras estrelas supergigantes, está perto do fim de sua vida e morrerá em breve, nos próximos 50 milhões de anos ou mais. Honestamente, eu espero que aconteça amanhã. Seria um maravilhoso sinal dos céus. No canto inferior esquerdo deste gráfico, encontramos as estrelas menores, chamadas anãs brancas. Não são estrelas verdadeiras. Uma estrela é um objeto que produz energia através da fusão nuclear. Uma anã branca é um núcleo remanescente de uma estrela que morreu e perdeu suas camadas externas no espaço. Na nebulosa do Olho de Gato, há uma anã branca no centro, rodeada por camadas de gás que foram sopradas quando a estrela morreu. Daqui a 7 bilhões de anos, quando o nosso Sol morrer, poderá aparecer muitos
junto com esta nebulosa, possuindo uma anã branca no centro. Se você comparar a glória do Sol com as outras estrelas, torna-se bastante óbvio que o Sol não é uma grande estrela, não é a maior, não é a mais quente e não é a mais brilhante. Mas mesmo que não seja a maior estrela, o Sol cumpre perfeitamente a medida de sua criação. Ele fornece a energia que precisamos para a vida nesta Terra. Se o Sol fosse mais quente ou mais luminoso, a Terra seria quente demais para que a água permanecesse em estado líquido, e a vida não poderia existir. E se o Sol fosse mais frio ou menos brilhante, nós congelaríamos. À medida que você compara ainda mais as características do Sol, como sua cor, vida útil e atividade magnética, com a de outras estrelas, você rapidamente percebe que estrelas como o Sol são ideais para fornecer um ambiente que pode sustentar a vida. O Sol tem um conjunto perfeito de atributos para cumprir o chamado que lhe foi dado. Depois que o Senhor ensinou a Abraão sobre as diferenças nas estrelas, ele começou a ensinar-lhe sobre as inteligências ou espíritos que existiam antes desta terra. Abraão viu vocês, a mim e a todos os filhos espirituais de Deus. O Salvador ensinou a Abraão. Não obstante, ele fez a maior estrela. Assim também, se houver dois espíritos e um for mais inteligente que o outro, esses dois espíritos, não obstante um ser mais inteligente que o outro, não tiveram princípio. Eles existiam antes. Eles não terão fim. Eles existirão depois, pois são Gnolaum, ou seja, eternos. Agora, a princípio, pode parecer injusto que o Senhor chamou alguns espíritos mais inteligentes do que outros. Mas lembre-se da nossa lição sobre as estrelas. Cada estrela é diferente, cada uma tem atributos diferentes. Cada uma está em uma fase diferente em seu desenvolvimento. E cada uma tem uma missão diferente. Da mesma forma, cada filho de Deus é diferente. Cada um de nós tem atributos ou talentos diferentes. Cada um de nós está em uma fase diferente em nosso desenvolvimento eterno. E cada um de nós tem uma missão diferente nesta terra. Por sermos filhos de Deus, Ele nos conhece perfeitamente e sabe quais dons e talentos trouxemos conosco a esta terra. Ele nos colocou nesta terra, neste momento e em nossa situação atual, para que possamos crescer, desenvolver e cumprir nossa missão aqui na terra. Assim como o Sol, cada um de vocês tem os atributos e qualidades perfeitos que precisam para cumprir a medida de sua criação. Se continuarmos a ler em Abraão, o Senhor explicou: "E o Senhor disse-me, estes dois fatos realmente existem, que há dois espíritos. Sendo um mais inteligente que o outro, haverá um outro mais inteligente que eles. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o mais inteligente que todos eles." Ao combinar esses dois versículos, aprendemos algumas verdades importantes sobre nós mesmos. Primeiro, aprendemos que não somos todos iguais. Sempre haverá alguém mais inteligente ou mais talentoso em algo do que você. Da mesma forma, você será mais inteligente do que outra pessoa ou dotado com algum atributo que outra pessoa não tenha. Mas também aprendemos que somos eternos. Enquanto todas as estrelas que você vê no céu acabarão morrendo, você viverá para sempre. Isso significa que você tem uma quantidade infinita de tempo para mudar e crescer. Você não está estagnado. Você é um filho ou filha espiritual de Deus e, como tal, herdou o potencial de se tornar como Ele. E porque Ele é o mais inteligente de todos, cada um de nós pode crescer em inteligência e capacidade de se tornar como Ele e, eventualmente, tornar-se perfeito como Ele é. A perfeição não acontecerá nesta vida, mas você levará consigo para a próxima vida o crescimento e o desenvolvimento que obtiver aqui. Isso lhe dará muito mais vantagem na vida futura, à medida que continuar sua busca para se tornar como nosso Pai Celestial. Nesta era de Facebook, Snapchat, Twitter ou qualquer outro aplicativo, é fácil ser pego na armadilha de comparar sua vida com a vida dos outros e sentir que tem algo faltando. Quando estamos presos na corrida para a perfeição, contratempos, desafios, provações e fracassos podem parecer esmagadores. Lembre-se da lição sobre as estrelas. Não somos todos iguais. Não estamos todos destinados a ser a estrela mais brilhante, a maior estrela ou a estrela mais quente. Na verdade, podemos nem ser feitos para ser uma estrela. E se continuarmos nos comparando com algo que não somos, nunca encontraremos a verdadeira felicidade nesta vida. Nunca nos tornaremos a pessoa que nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos.
Na minha pesquisa, eu estudo objetos chamados de anãs marrons. A comunidade científica refere-se frequentemente a esses objetos como estrelas falhadas, porque se formam como uma estrela a partir de uma nuvem de gás e poeira, mas não têm massa suficiente para provocar a fusão de hidrogênio nos seus núcleos. Assim, elas nunca se tornam estrelas. Eu odeio o rótulo estrelas falhadas, porque esses objetos nunca foram feitos para serem estrelas. Eles foram criados para serem anãs marrons, e eles são incríveis. Quando uma anã marrom se forma pela primeira vez, ela é relativamente quente, mas sem uma fonte de energia interna, ela esfria lentamente ao longo do tempo. Algumas das anãs marrons mais jovens e massivas são tão quentes quanto as estrelas mais frias, a 270 graus negativos, enquanto algumas das anãs marrons mais velhas e menos massivas têm temperaturas próximas dos 70 graus negativos. Isso é mais frio do que a Terra. À medida que estes objetos esfriam, formam-se nuvens em suas atmosferas, semelhantes à formação das nuvens que vemos na Terra ou em Júpiter. Com as suas estruturas de nuvens, as anãs marrons parecem muito mais com planetas do que com estrelas. E elas fornecem conhecimento valioso para cientistas que querem entender as atmosferas de planetas gigantes gasosos que orbitam ao redor de outras estrelas. Vejam, é quase impossível obter imagens diretas de um planeta gigante gasoso em torno de sua estrela-mãe. A estrela é tão mais brilhante que o planeta que não podemos detectar diretamente sua luz com nossa tecnologia atual. Mas como um anã marrom está isolado no espaço e não está em órbita em torno de outra estrela, pode ser facilmente estudada para determinar as propriedades da sua atmosfera e estrutura de nuvens. Como as temperaturas das anãs marrons são semelhantes às que encontramos nos planetas gigantes gasosos, podemos aplicar o nosso conhecimento sobre atmosferas de anãs marrons para fazer suposições sobre como devem ser as atmosferas desses planetas extrasolares. Então, as anãs marrons fornecem aos astrônomos conhecimentos essenciais que não poderiam ser obtidos de outra forma. Elas cumprem perfeitamente a medida de sua criação e não são estrelas falhadas. Na verdade, elas são planetas que superaram as expectativas. A próxima vez que você duvidar de seu valor ou sentir que alguma coisa está faltando ao se comparar com os outros, lembre-se de que você é um filho ou filha de Deus. Você é uma criação dele e você é perfeito para o que foi destinado a ser. Busque-o, e ele lhe ajudará a descobrir os dons e talentos que ele lhe deu e a missão que ele tem para você nesta vida. Nenhum de nós é um fracasso. Como Abraão, Moisés também teve o privilégio de falar com Deus face a face e ver a terra e todos os seus habitantes. Quero destacar algumas das escrituras em Moisés 1, enquanto concluímos hoje. Nos versículos 3 e 4, Deus instruiu Moisés. Eis que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, e infinito é meu nome, pois eu sou sem princípio de dias ou fim de anos, e isso não é infinito? E eis que tu és meu filho, portanto, olha e mostrar-te-ei as obras de minhas mãos. Lembre-se, você é um filho ou filha de Deus. Deixe esse conhecimento inspirá-lo a dedicar um tempo a cada dia para buscar a orientação dele em sua vida. Se você apenas olhar e apenas perguntar, ele revelará verdades a você, verdades que você precisa saber. No versículo 6, Deus instruiu Moisés. E tenho uma obra para ti, Moisés, meu filho. Será que cada um de vocês consegue ouvir a voz de Deus falando em seu coração, dizendo que você é seu filho ou sua filha, e que ele tem uma obra para você? Deus continuou, tu és a semelhança de meu unigênito, e meu unigênito é e será o Salvador, pois ele é cheio de graça e verdade. Deus criou você, ele o criou à sua semelhança e à sua imagem, e providenciou um Salvador, porque ele quer que retorne à sua presença. Ele está fazendo tudo ao seu alcance para tornar possível que você obtenha a exaltação. Você só precisa escolher o caminho dele e perseverar até o fim. Deus concluiu dizendo a Moisés, mas não há outro Deus além de mim, e todas as coisas estão presentes comigo, pois eu as conheço todas. Deus conhece você. Ele conhece todos os seus filhos. Ele conhece seus talentos, seus pontos fortes e suas fraquezas. Ele sabe exatamente o que você precisa fazer nesta vida para voltar à sua presença, para participar de sua glória e se tornar como Ele. Deixe que esse conhecimento inspire você a colocar sua total confiança nele e comprometa-se agora a seguir os sussurros que Ele lhe enviar. Saber que Moisés
Moisés era um filho de Deus, o inspirou e lhe deu a força de que precisava para resistir a Satanás. Quando Moisés conheceu sua natureza divina, ele assumiu o compromisso de servir a Deus, de adorá-lo e a mais ninguém, e de invocar continuamente o nome de Deus. Da mesma forma, cada um de nós pode encontrar força ao saber que somos filhos de Deus e que temos valor infinito. Esse conhecimento pode nos ajudar durante nossos desafios e lutas mais difíceis, especialmente se nos inspirar a pedir continuamente a Deus por ajuda e orientação. Quando estiver sobrecarregado com sentimentos de raiva ou dúvida, se você conseguir olhar para cima e contemplar as vastas criações de Deus, você será lembrado de sua natureza eterna e que seu desafio ou luta atual é apenas um pequeno momento no período de tempo da eternidade. Lembre-se de que depois que o Senhor mostrou a Moisés essa visão incrível da terra e ensinou-lhe sobre os mundos sem número e que não havia fim para suas obras, o Senhor explicou a Moisés o propósito dessa terra. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Entre todas as vastas criações de nosso Pai Celestial, vocês são o foco de sua glória e sua obra. Enquanto terras virão e irão, e estrelas viverão e morrerão, você é eterno. Sua exaltação é a razão para a criação de tudo o que você vê ao seu redor. Testifico-lhes que o nosso Pai Celestial os conhece e os ama. Você é seu filho ou sua filha e a obra de suas mãos. Ele não quer nada mais do que vê-lo retornar a Ele e tornar-se semelhante a Ele um dia. Nunca esqueça de olhar para cima. Ele está lá e Ele está esperando por você. E Ele irá ajudá-lo a encontrar seu lugar neste universo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.